Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os destaques das sessões dos dias 15 e 16 de maio de 2013, respectivamente quarta e quinta-feira. Karina, dias que foram marcados por diversos debates, inclusive processos que não foram concluídos, mas cujo debate já chamou tanto a atenção que vamos mostrar no nosso programa de hoje. Em matérias com repercussão geral e cuja decisão do Supremo, o entendimento do Supremo vale também para outros recursos que aguardavam essas decisões. Aqui nessa semana nós tivemos julgamentos envolvendo direito internacional e imunidade de jurisdição a organismos internacionais, outras questões envolvendo também direito constitucional e matéria penal no plenário dessa semana. Karina, e hoje nós vamos ver reportagens da TV Justiça que dão detalhes a respeito dos processos que estavam em destaque em perspectiva de julgamento na semana. Alguns foram efetivamente julgados, outros tiveram as considerações dos ministros, o julgamento iniciado no plenário. Vamos começar com o destaque da quarta-feira, dia 15 de maio de 2013. Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram o recurso da Fundação Universidade de Brasília. O recurso contestou decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que concedeu a um candidato de concurso público o direito de adiar prova prática por causa de problemas de saúde. O TRF da Primeira Região confirmou sentença da Justiça Federal de primeiro grau em favor do concursando que requereu a remarcação de prova de aptidão física do concurso para a Polícia Federal por causa de problema de saúde temporário. Segundo a Justiça Federal, ao não considerar problemas psicológicos e fisiológicos temporários dos candidatos, estaria ferindo o princípio da isonomia, porque não teriam as mesmas condições de concorrência com os demais candidatos. Ele tinha um atestado médico idôneo, com exames que foram consistentes e que foram comprovados no judiciário, que impediam que ele, naquela data, fizesse a prova. Após o término da licença médica, foi marcada a prova, ele fez a prova e ele passou como passaria se estivesse bem na data marcada. O caso teve repercussão geral reconhecida pelos ministros do Supremo devido aos inúmeros casos que se repetem no país. Segundo o relator, ministro Gilmar Mendes, essa é uma questão que deve ser enfrentada com base na isonomia e de outros princípios que regem a atuação da administração pública. A Fundação Universidade de Brasília alega que a inscrição no certame implica a aceitação de todas as normas contidas no edital, e afirma ainda que o tratamento diferenciado a cada candidato inviabilizaria o certame. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de negar o pedido da Fundação. Aliás, essa foi uma característica da semana também, diversos processos previstos na pauta, inclusive esse, relacionados a concurso público. Vamos esmiuçar especificamente esse processo. Foi o recurso extraordinário 630.733, recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Relator ministro Gilmar Mendes, Fundação Universidade de Brasília versus Marcos Lacerda Andrade. Um RE contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em que se discutiu a possibilidade de remarcação de testes de aptidão física, vimos na reportagem, para data diversa da estabelecida por edital de concurso público por doença temporária devidamente comprovada. Aliás, um argumento que foi apresentado, Karina, especificamente, detalhando só um pouquinho mais, é que o candidato estaria com epicondilite no cotovelo esquerdo, o que impossibilitaria fazer a prova física, que inclui barras, como vimos na reportagem agora, flexões de braço, e ele comprovou isso, apresentou o atestado comprovando a impossibilidade no dia. Se afirmou que a remarcação do teste de capacidade física, mesmo que mediante comprovação de atestado médico, acarretaria desigualdade de condições entre os candidatos e que a inscrição no certame, vimos na reportagem também, implicaria a aceitação de todas as normas contidas no edital. Como eu disse, Karina, matéria que chamou a atenção de candidatos a concursos em todo o país. Exatamente, porque eventualidades podem acontecer, mas o que, nesse caso, os ministros acabaram decidindo, se você abre uma exceção dentro de um concurso público para cada uma das pessoas que
são acometidas por uma doença temporária, para que ela realize a prova numa outra situação ou numa outra data, que não há prevista no edital, isso poderia levar o concurso público vamos dizer assim, à falência, à bancarrota e não cumprir o seu papel de eficiência na busca por esses servidores para a administração pública. Então, nesse sentido, os ministros entenderam de que forma não se pode fazer uma prova, mesmo que acometido por uma doença temporária, em outra data que não aquela prevista no edital, exceto se porventura o edital tiver a previsão de uma segunda chamada. Aí sim, mas criar uma excepcionalidade para cada um dos candidatos que apresentam essas circunstâncias, os ministros disseram que isso realmente não é possível. Agora, o interessante, Karina, é que o resultado, e inclusive o processo gerou muitos debates, que exatamente porque há algumas situações, alguns argumentos que foram apresentados, que era o fato, inclusive, de que o candidato, ele conseguiu, por meio de liminar, há uma mudança de data e faz parte dos quadros da Polícia Federal. E por conta dessa situação e também de outros candidatos, concursos em que acontece a mesma situação e a necessidade de se chegar a uma decisão com repercussão geral em relação a esse tipo de situação, o ministro Gilmar Mendes formulou uma modulação de efeitos para este processo. Chego à conclusão, presidente, então, que no caso específico, tendo em vista a própria conformação fática já referida, eu digo o seguinte: a evolução do entendimento doutrinário e jurisprudencial, uma autêntica mutação constitucional, se houver, passava a exigir, no entanto, que qualquer restrição a esses direitos devesse ser estabelecida mediante expressa autorização legal, referindo-se a caso anterior. Todas essas considerações estão a evidenciar que as mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica, que, como este tribunal tem reafirmado inúmeras vezes, compõe um subprincípio da própria ideia do Estado de Direito. Registre-se que, na hipótese, não se trata de referendar a infeliz teoria do fato consumado, tal como pedido pelo recorrido, mas de garantir segurança jurídica também nos casos de sensível mudança jurisprudencial. Assim, presidente, eu estou concluindo dizendo o seguinte: eu nego provimento ao recurso extraordinário para assentar a jurisprudência em sede de repercussão geral, no sentido de reconhecer a inexistência de direito dos candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, e assegurar a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data de conclusão do presente julgamento, e isto o faço em nome da segurança jurídica. Karina, trocando em miúdos, como é que ficou então esta modulação do ponto de vista da própria pessoa que estava interessada no processo, de quem se recorria, na verdade, que conseguiu eliminar e chegou a marcar a prova, e a decisão do ponto de vista da repercussão geral, ou seja, essa modulação de efeitos que foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes? No caso, eles negaram provimento a esse recurso extraordinário que foi interposto pela Fundação da Universidade de Brasília, mas entendeu que isso não pode acontecer. Então, nesse sentido, acabou convalidando todos os casos de concursos que estavam sub júdice e questionando essa segunda prova, essa segunda chamada realizada numa data especial para cada candidato dentro dessas comprovações de atestado médico. Os ministros disseram: isso não pode acontecer, tem que estar de acordo com o que diz o edital. No entanto, para os casos que estão discutindo em juízo essa segunda chamada, e no caso específico do candidato que já havia realizado essa segunda chamada e já estava no cargo há 10 anos, a situação acabou sendo, vamos dizer assim, consolidada. Mas daqui para frente, com esse entendimento do Supremo, as bancas de concurso, no momento de elaboração desse edital, deverão aplicar esse entendimento também. Não se pode abrir exceção para datas que não aquelas previstas no próprio edital. Se porventura o edital previr uma segunda chamada, aí sim não há qualquer problema. Mas se não houver previsão, não se fala, e mesmo os juízes, os magistrados terão essa decisão para embasar a recusa no momento da concessão da liminar em casos parecidos. Como disse o ministro Gilmar Mendes, é a questão da própria segurança jurídica. Exato.
que é um princípio adjacente, ou um subprincípio, como disse o ministro, ao próprio Estado democrático de direito. Vamos a outro destaque da quarta-feira. Primeiramente, uma reportagem da TV Justiça, que dá detalhes a respeito do processo que foi julgado na sessão plenária deste dia 15, que é destaque hoje no Plenárias. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, questionou se tribunal brasileiro é competente para julgar questões trabalhistas que envolvam funcionários brasileiros de órgãos internacionais. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido do Programa das Nações Unidas, o PNUD, em uma ação rescisória e entendeu que a Justiça Trabalhista é competente para processar e julgar demandas de trabalhadores que envolvem organismos internacionais. Esta professora de Direito Internacional da UNB explica que a imunidade jurisdicional está relacionada a sujeitar organismos internacionais a decisões da justiça de um país. A imunidade de jurisdição é relativa. Isso quer dizer que isso não impede que as pessoas que prestaram serviços a esses organismos internacionais não possam demandar perante tribunais nacionais. Por exemplo, se você tem uma pessoa que é empregado para exercer atividades de copeira ou de telefonista no organismo internacional. Essa não é uma atividade fim. Isso quer dizer que esses organismos se submetem às legislações nacionais e devem seguir as normas da consolidação das leis do trabalho. A Corte Trabalhista determinou que o PNUD deve pagar os direitos rescisórios aos trabalhadores que tiveram o contrato encerrado com o organismo. O PNUD alega que a decisão da Corte Trabalhista ofendeu dispositivos da Constituição na parte que trata sobre as competências da Justiça Trabalhista e também contrariou o Código de Processo Civil, que permite a rescisão da ação quando for proferida por juiz impedido ou incompetente ou quando viola lei. A ministra Ellen Grace, atualmente aposentada, quando relatora do recurso, concedeu provisoriamente o pedido do PNUD para suspender o processo de execução. O julgamento foi suspenso com pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Em abril do ano passado, a relatoria dos processos foi assumida pela ministra Rosa Weber, que ocupa a cadeira deixada pela ministra Ellen Grace. Bom, portanto, vamos esmiuçar aqui a competência da Justiça do Trabalho em questão para organismos internacionais. Um julgamento conjunto que foi apresentado pelo voto vista da ministra Carmen Lúcia. Voltou, portanto, o processo a julgamento. Recurso extraordinário 578.543 e 597.368, relatoria da ministra Ellen Grace. Karina, qual foi, como vimos na reportagem, o entendimento da ministra Ellen Grace, relatora que votou, já havia apresentado o relatório, o voto neste processo, nesse julgamento conjunto? A ministra Ellen Grace, quando ainda ministra do Supremo, ela havia proferido um voto no sentido de se conhecer em parte desses recursos extraordinários e na parte conhecida dar procedência. Isso significa o quê? Para reverter o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que entendia sobre o afastamento dessa imunidade nas relações do trabalho em relação a organismos internacionais. Para a ministra Ellen Grace, essa situação de imunidade à justiça brasileira, ela está respaldada em tratados internacionais. E por força do artigo 5º, parágrafo 2º, esses tratados eles devem ser levados em consideração também. Seria uma violação a esse tratado. Nesse sentido, ela manteve, portanto, no seu voto, o entendimento de que não cabe reclamação trabalhista, quando uma pessoa trabalha para um organismo internacional, ir à Justiça do Trabalho buscar o recebimento de anotações na carteira e o recebimento das chamadas verbas rescisórias. Por quê? Porque é um tratado internacional firmado pelo Brasil, em que o Brasil se compromete a garantir essa imunidade a esses organismos internacionais. Então, foi nesse sentido que a ministra Ellen Grace proferiu seu voto. E na quarta-feira, voto vista da ministra Carmen Lúcia. Não vejo impedimento jurídico de se examinar o acordo em recurso extraordinário, embora assentado na jurisprudência do Supremo que o exame da observância de tratados, convenções ou acordos é matéria infraconstitucional, a verificação dos termos deste acordo para simplesmente examinar a adequação de sua execução e identificar elementos que permitam concluir pela responsabilidade da União e, portanto, pela configuração de jurisdição brasileira, é matéria
constitucional. B. A responsabilidade da União, no caso, se deve exclusivamente às disposições do Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, ratificada pelo Brasil pelo Decreto 59.308 de 66, sendo, portanto, juridicamente eficaz no território nacional. Esse elemento seria suficiente para impedir que a União abrisse mão de qualquer responsabilidade e deixasse em desvalia, portanto, o cidadão brasileiro que teve ganho de causa na Justiça Trabalhista em todas as instâncias. C. Casos como um dos autos impõem, a meu ver, que a responsabilidade da União seja subsidiária, porque não se pode atribuir à ONU, que foi a contratante direto, em razão da sua imunidade, a responsabilidade. Daí, porque não haveria sequer que se cogitar de qualquer vinculação para todos os casos, mas em cada caso, tal como fez a Justiça do Trabalho neste caso. Pelo exposto, senhor presidente, eu concluo no sentido de A. Acompanhar a ministra relatora para conhecer apenas parcialmente dos recursos, porque uma parte não foi prequestionada, como eu disse. B. Pedindo vênia, divergir para, no caso, dar provimento ao recurso da ONU, porque realmente ela tem a imunidade, mas negar provimento ao recurso da União em função, como eu disse, dos fundamentos apresentados e dos acordos celebrados, pelos quais ela era responsável direto pelos direitos decorrentes dos funcionários, peritos, gestores, tal como eu li. Pois a ministra Carmen Lúcia, portanto, ela abriu divergência. Em parte, prevaleceu o voto da ministra Ellen Grace, relatora, manifestada anteriormente, no sentido de que não cabe reclamação trabalhista contra organismos internacionais. E no próximo bloco, os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 16 de maio de 2013. Você só vê aqui no Plenárias. Estamos de volta com plenárias e os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Direto a processo que foi destaque na sessão plenária da quinta-feira. Recurso extraordinário 579.167, com repercussão geral reconhecida. Relator ministro Marco Aurélio, Ministério Público do Estado do Acre versus Odenilson da Silva Lima. Recurso extraordinário contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que apreciou o pedido de progressão de regime prisional, adotando o chamado requisito temporal previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, que seria referente ao cumprimento de 1/6 da pena como o único dispositivo legal a ser aplicado para os crimes cometidos antes da seguinte data, 29 de março de 2007, e determinando a impossibilidade de se aplicar retroativamente os requisitos chamados de ordem objetiva para a concessão da progressão de regime prisional em crimes hediondos ou equiparados, previstos em uma lei específica, 11.464 de 2007. Karina, o que alegou o Ministério Público contra esta decisão? Aqui nós precisamos fazer uma revisão histórica. Em 1990, surgiu no cenário jurídico a Lei dos Crimes Hediondos. Essa lei previa a impossibilidade, a vedação de progressão de regime, ou seja, uma vez condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo nos termos dessa legislação, a pessoa deveria cumprir a pena todinha no regime fechado. Não poderia passar do fechado para o semiaberto. Isso é a progressão de regime. Em 2007, veio uma lei, foi produzida pelo Congresso Nacional, em razão também de um julgamento que o Supremo já havia decidido que essa vedação da progressão de regime era inconstitucional. Em 2007, veio essa lei 11.464 para dizer que há sim progressão, só que o tempo que se deve cumprir de pena para se buscar esse direito à progressão de regime, ele é maior, muito maior não, mas ele é maior, é um pouco mais duro do que o previsto na Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais prevê que, dentro desse critério objetivo, cumprido 1/6 da pena, já teria o direito a pedir essa progressão de regime que, somados a outros requisitos, poderia fazer aquele condenado passar do regime fechado para o aberto. Com essa redação nova, possibilitando a progressão de regime para crimes hediondos, a partir de 2007, portanto, o Congresso Nacional entendeu que não basta o cumprimento apenas de 1/6, não. Estabeleceu o prazo de 2/5 de cumprimento da pena, em sendo o réu primário,
ou 3/5 de cumprimento, no mínimo, para a progressão de regime, no caso de condenados reincidentes. O Ministério Público acreditava e entendia e trazia ao Supremo Tribunal Federal, tentando convencer o Supremo de que o seu entendimento era o mais correto, na seguinte medida. A lei dos crimes hediondos, originariamente, não previa a progressão de regime, ok? Com essa nova redação permitindo a progressão de regime, essa lei deveria retroagir, portanto, a todos aqueles condenados que antes não podiam ser beneficiados por essa progressão de regime. No entanto, a Defensoria Pública alegava, e tentando manter a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, dizendo que a lei de execuções penais é que deveria ser aplicada por ser mais benéfica ao réu, porque prevê apenas o cumprimento de 1/6 da pena e não 2/5. Então, para a Defensoria Pública, essa nova redação dada à lei, embora preveja a progressão, vamos dizer assim, ela prejudica muito mais o condenado do que se aplicada à lei de execuções penais. E acabou vindo nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, refutando, portanto, os argumentos trazidos pelo Ministério Público. O ministro Marco Aurélio inicialmente votou no sentido do provimento parcial, mas ele acabou entendendo num sentido diferente. Vamos ver voto do ministro Marco Aurélio. O relator na Corte de Origem acabou invertendo a teoria da observância da analogia e criou como que a percentagem de 1/3. E quase me leva a erro na bancada, porque o voto anteriormente proferido, em que eu citei 20 e poucos precedentes do tribunal, inclusive 6 precedentes de minha lavra, o voto era no sentido desse provimento. Karina, acompanhando, portanto, o reajuste feito pelo ministro Marco Aurélio durante a sessão, o plenário do Supremo confirmou que a exigência de cumprimento de 1/6 da pena para progressão de regime se aplica aos crimes hediondos praticados antes da vigência daquela lei que nos referimos, a 11.464 de 2007. Porque essa lei já previa a progressão de regime e é uma lei mais benéfica. Então, ela deveria ser aplicada e não a nova lei de 2007, porque seria pior. E, portanto, de acordo com a Constituição, a lei penal que prejudica não pode retroagir a vedação do princípio da retroatividade da lei penal. Só retroage se beneficiar. Nesse caso, ela seria pior e, portanto, o recurso do Ministério Público Federal acabou sendo desprovido por votação unânime. Outro destaque da sessão plenária da quinta-feira foi processo também proveniente do Estado do Acre. Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram na quinta uma reclamação da Defensoria Pública da União contra a decisão de juiz da Vara de Execuções Penais em Rio Branco. Na decisão, o juiz negou progressão de regime a 10 presos condenados por crimes hediondos. Vamos acompanhar a reportagem de Carolina Chaves. Segundo os apenados, o juiz da Vara de Execuções Penais não cumpriu uma decisão do Supremo. A Corte já havia considerado inconstitucional, no julgamento de um habeas corpus, a antiga redação do artigo da Lei de Crimes Hediondos, de que o cumprimento da pena seria integralmente fechado. O ministro relator Gilmar Mendes aceitou o pedido dos 10 condenados e determinou que o juiz de primeiro grau avaliasse as condições para conceder o benefício da progressão do regime. Para o defensor público do Acre, junto à Vara de Execuções Penais à época, a determinação do Supremo vinha sendo descumprida. E aí eu entrei com a reclamação no Supremo Tribunal Federal, que é essa exatamente que hoje está sendo, que está em trâmite ainda, né? Porque na época o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar. Além de analisar se houve ofensa à decisão da Suprema Corte, os ministros devem decidir antes se a reclamação é o meio adequado para fazer o pedido. Outra questão importante é saber se o artigo da lei que foi considerado inconstitucional deve ser suspenso pelo Senado para que o entendimento da Corte tenha eficácia contra todos e não apenas nesse caso específico. O defensor público federal João Gilberto Simões Franco explica que esse julgamento pelo plenário do Supremo é importante para uniformizar o entendimento sobre a concessão da progressão de regime em casos de crimes hediondos. O que nós defendemos é isso, que o Supremo possa dar a essas decisões do controle difuso é eficácia erga omnes, ou seja, considerar que ela é uma decisão
né, abstrativizar, digamos assim, né, do controle abstrato, que ela seria, né, e transformá-la no controle abstrato e dizer, olha, essa decisão vale para tudo e contra todos, para evitar que o judiciário, que já tem 80 milhões de processos tramitando no Brasil, tenha mais recursos e atule mais ainda os tribunais. O julgamento retornou ao plenário nesta quinta-feira. Vimos na reportagem do que se trata, mas vamos novamente ao processo. É o voto vista do ministro Ricardo Lewandowski na reclamação 4.335. Relator ministro Gilmar Mendes, Defensoria Pública da União versus juiz de direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Rio Branco. Vamos direto a trecho final do voto vista do ministro Ricardo Lewandowski. Ao Supremo não é dado agora conferir efeito vinculante às suas decisões tomadas reiteradamente em sede de controle difuso. Não só é dado agora conferir efeito vinculante às suas decisões tomadas reiteradamente em sede de controle difuso, por meio de súmulas, como também poderá anular os seus efeitos, modular os seus efeitos temporais ou restringir o seu âmbito material de incidência, delimitando o alcance subjetivo do enunciado, de maneira a torná-lo de observância obrigatória apenas a determinados órgãos ou entes da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, casuisticamente, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, assim como o faz nas ADIs, artigo 4º da lei. Então, vejam que grande poder que se deu ao Supremo Tribunal Federal a partir da emenda 45, sem que houvesse necessidade de se alterar o artigo 52, inciso 10 da Constituição. Os institutos convivem, a meu ver, com a maior harmonia e sem choque ou contradição de qualquer espécie. Termino, então, senhor presidente, dizendo o seguinte: desse modo, também entendo que é possível e conveniente utilizar o referido instituto para ampliar o alcance das decisões da Corte no controle difuso de constitucionalidade, sem que se vulnere a competência do Senado Federal para manifestar sobre o tema, no exercício de uma competência que, como bem ilustrou o ilustre relator, tem caráter eminentemente político. Isso posto, pelo meu voto, não conheço da presente reclamação, concedendo habeas corpus de ofício com as considerações supra. Portanto, meu voto coincide com o voto de Vossa Excelência, senhor presidente, e, salvo engano, com o voto também do ministro Sepúlveda pertence. Essa discussão não se encerra, uma discussão que levou a vários debates no plenário, inclusive envolvendo questões processuais, questões penais e constitucionais. O julgamento retornará depois com a apresentação do voto do ministro Teori Zavascki, que pediu vista do processo. Karina, encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, com direto do plenário ao vivo e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre. Continue aqui na TV Justiça.